Когда эти пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там бар, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степенно горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Когда эти пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова... Yo, Rock aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Faz um tempinho que a gente não traz um vídeo aqui exclusivamente sendo vídeo, ultimamente a gente tá só trazendo live. Mas no vídeo de hoje, para diferenciar da maioria dos vídeos que a gente tá trazendo, que pelo menos a gente trouxe e tudo mais, eu vim fazer uma parada diferenciada. Hoje a gente vai falar sobre arquétipo e especificamente o arquétipo de um bagulho chamado Sigma. Mas primeiramente a gente tem que descobrir o que é arquétipo de Sigma. O que é isso? O que é essa parada? Recentemente, começaram a surgir vídeos de especialistas em arquétipos e padrões de personalidade sobre algo chamado macho sigma. Cansados de repetir o mesmo discurso sobre ser um alfa para conquistar mulheres na maioria das vezes, passaram a abordar outros padrões e atribuir outras letras gregas a cada uma. Eles são bem criativos. Um dos bagulhos aí do Sigma e tal que acaba não sendo comentado por esse roteiro, porque quem fez esse roteiro não fui eu, tá? Foi o Alonso. É com relação ao que é isso, de onde é que vem essa parada de Sigma e tudo mais. Bom, vocês estão ligados que recentemente veio essa parada de macho alfa aí na nossa sociedade, piriri pororô. E bom, isso se deve muito mais ao fato da gente estar numa época tão cheia de informação que a gente precisa de atualização. E muitos dos jovens que, né, são jovens e tudo mais e não sabem de merda nenhuma, porque não venceu merda nenhuma, fica se perguntando o que é, né, masculinidade, o que é ser um homem mesmo. E aí eles acabam tendo que ir procurar por essas informações na internet e acaba achando um monte de merda. Que nada mais é do que Sigma, uma forma de categorizar valores diferentes de tipos de pessoas, de homem no caso. Então, por exemplo, no passado a masculinidade, o seu alfa e tal, ser um homem de verdade, nada mais era do que o cara ter honra, tá ligado? Ser um cara bom e tudo mais. Por mais que, tipo, no passado, você, historicamente falando, os caras fossem um pau no cu absurdo, você tá ligado que os caras eram vistos como grandiosos e grande patente, e honrosos e bondosos no tempo de lá e tudo mais, eu sei lá. Hoje em dia isso não acontece tanto, você pode até perceber que a maioria das pessoas gostam em histórias de ver aquele protagonista que não é bonzinho o tempo todo, que ele faz uma maldade, que ele se vinga, que ele é vingativo, entendeu? Tem gente que gosta desse tipo de protagonista hoje em dia, e esse tipo de masculinidade, né, esse tipo de atitude, por conta que a honra e essa masculinidade antiga e tudo mais já tá meio ultrapassada. Essa parada de ser bonzinho já está ultrapassada hoje em dia, sabe? Essa parada de fazer parte de um padrão em si já tá ultrapassada. E é por isso que eles acabaram inventando essa porcaria de Sigma, esse monte de... Mano, tem... É ômega, é gama, é beta, é alfa, tá ligado? Mesmo que o conhecimento da maioria desses coaches seja superficial, equivocado e inútil para a sociedade, existem padrões no que eles entendem como o tal do macho sigma. O indivíduo tem as características para liderar outros, mas prefere ficar sozinho mesmo assim. Contudo, não é por causa de inaptidões sociais, mas por preferência. Em circunstâncias onde existe risco, assume o comando e impõe sua vontade. Fazem o que é necessário para alcançar os objetivos. Despreza hierarquias e estruturas de poder. Frequentemente são manipuladores. A maioria dos experts no assunto também sugerem uma hierarquia entre os arquétipos, propondo que o Sigma estaria no mesmo nível do Alpha caso estivesse dentro da hierarquia. Ou seja, é o famoso lobo solitário. Alguns personagens mencionados nessa lista são John Wick, o assassino de aluguel que só queria paz, Geralt de Rivia, cujo apelido em The Witcher é justamente o Lobo Branco. Agora, sobre essa parte do Geralt de Rivia eu discordo um pouco que ele seja Sigma, tá? Sinceramente, eu discordo bastante. Porque, embora ele não se encaixe na sociedade, ele é gado. E teoricamente falando, Sigma não é gado, tá? No segundo livro do The Witcher,
tem uma batalha entre ele e esse outro cara aqui que eu não faço a menor ideia de quem seja, tá ligado? Tipo, eu não lembro o nome, mas ele gosta da Yennefer também. E os dois batalham pra, tipo, até a morte pra saber quem é que vai ficar com a Yennefer no final. E no final, a Yennefer dá um pé na bunda dos dois e, mano, foda-se. E aí você só fica, mano, gado demais, tá ligado? Tipo, não é Sigma pra mim. Se Sigma é você não ser gado, então Geralt não devia estar nessa lista. Agora, sobre esse bagulho da galera utilizar pra pegar a mulher, eu acho isso um absurdo, porque Sigma por si só não vai pegar a mulher, tá ligado? Quem pega a mulher é Pua, não é Sigma. Veja bem, a galera que geralmente ensina que Sigma pega a mulher pra caramba é a mesma galera que fala sobre a mulher ser interesseira e ela só ir atrás de cara que tem algum status social, sacou? E se o Sigma, por mais pica que ele seja, não faz parte da sociedade pra estar no topo, ela meio que não vai se interessar por ele. Então isso meio que quebra o próprio argumento da galera que fala isso. Bruce Wayne Batman, que atua de acordo com a situação, podendo ser o herdeiro da família Wayne ou um vigilante solitário nas ruas de Gotham. Ele, o Sigma, vê os investimentos de recursos no grupo como algo de alto risco e baixa recompensa. Também vê o quadro da hierarquia social como um frágil castelo de cartas. Apesar de ser uma simplificação, serve bem para definir as bases do arquétipo. Vale ressaltar que esses termos são algo que copiaram principalmente das interações entre os lobos. Contudo, como vocês já devem saber, humanos não são lobos, então é impossível adaptar e fazer um paralelo em tudo. Tendo isso em vista, irei mencionar outro arquétipo, que frequentemente se encaixa ou complementa esse estereótipo de personalidade. Arquétipo do camaleão. Veja como Christopher Vogler, autor da Jornada do Herói, define esse tipo. As características do camaleão são dúbias e bipolares. Muda de cor facilmente, o que faz com que tenha a capacidade de se adaptar às circunstâncias e de sobreviver pela dissimulação, mas ao mesmo tempo simboliza a hipocrisia, a falta de personalidade e de originalidade. Encontramos algo até mesmo no dicionário. Quem muda de comportamento e de atitude segundo as circunstâncias e seus interesses. Hipócrita. A maioria das obras, principalmente as inspiradas na verdadeira jornada do herói, tem esse tipo de personagem como complemento, eles não são o personagem principal. Contudo, existem muitas novels atuais onde o protagonista pode ser enquadrado como um desses dois arquétipos. Todos conhecem algum personagem que é foda por ser foda. Ele luta sozinho, nunca perde e não está nem aí para as relações de poder vigentes. As obras coreanas frequentemente apresentam um protagonista nesse estilo. Aqui alguns personagens para exemplificar. Sung Jin-woo, de Solo Leveling, Kim Sun-yoon, de Memorize, Yen-woo, de Second Life Ranker, Kim Dok-ja, de Omniscient Reader's Viewpoint. Esse arquétipo frequentemente apresenta certos artifícios do autor para justificar e reforçar o comportamento do personagem. Para que o personagem consiga superar os desafios, é necessário que ele seja muito mais forte que seus oponentes e ou tenha muita informação sobre o que pode acontecer. Conhecimento prévio é uma das formas mais fáceis de justificar ter tanta informação, e as mais comuns são clarividência. É a capacidade que um determinado indivíduo tem de receber informações do passado, presente e futuro. Premonição. É um fenômeno que se impõe à consciência, ou seja, não é possível controlar. Surge bruscamente para avisar de um acontecimento próximo, normalmente mais sério e importante para a trama, mas não obrigatoriamente. Precognição. Também é a capacidade de prever o que irá acontecer. Contudo, a precognição é ativa, ou seja, é necessário utilizar algum artefato para obter a informação. Voltar ao passado. O tipo mais popular hoje em dia, pois, além de fornecer conhecimento do futuro, permite criar vínculos, positivos ou negativos, com personagens que conheceu na vida anterior, não se importar, ou se importar menos, com as pessoas que conheceu na nova vida, modificar os acontecimentos em relação à vida anterior e descobrir coisas que não sabia antes. É o seguinte, eu em particular não sou muito fã desses tipos de conteúdo, de artigo que tu procura e tal, falando faça um personagem nesse tipo de arquétipo, seguindo esse molde.
porque eu acho que tu acaba empobrecendo o teu personagem com um tipo de personalidade só, ou porventura tu acaba atacando tanta personalidade dele que ele fica tão complicado que, sabe, complexo e tal, que não vale a pena tá gastando o meu tempo para poder entender como que funciona o personagem. Então tenha muito cuidado no geral para você adicionar arquétipos ao seu personagem. Você tem que primeiramente entender o que é um arquétipo. Arquétipo é um conceito psicoanalítico cunhado pelo Carl Gustav Jung. Arquétipo é uma parada muito específica, muito complexa e ao mesmo tempo muito simples de você entender, mas que não vai fazer tanta diferença você aplicar ou não na tua história. Eu acho que é bastante interessante tu acabar aprendendo, tá, os arquétipos e tudo, principalmente os 12 arquétipos básicos, tudo que vem, tipo, qualquer outro arquétipo que tu descobrir, mano, é variante desses 12 arquétipos básicos. Quais são os 12 arquétipos básicos? Os 12 arquétipos de Jung. Então use os arquétipos na sua história, estude bastante, mas use com moderação, tá? E tenha discernimento a respeito das coisas, quando você for adicionar elas na sua história ou não. Mas enfim, eu falei bastante sobre arquétipo, um pouquinho aqui do que é arquétipo e tudo mais, de como que surgiu essa parada, que é um termo, é um conceito psicoanalítico. Cacete, mano, o bagulho é brabo. Mas a questão é, como que tu vai adicionar o arquétipo do Sigma, o arquétipo do Camaleão, qualquer tipo de arquétipo na tua história, na tua web novel? Esse que é o ponto. E é exatamente isso que eu vou explicar pra você, dando exemplos de algumas histórias e como que elas fazem, tá? Pra elas aplicarem esse arquétipo do Sigma dentro do enredo delas. E como você pode utilizar esse exemplo pra aplicar na sua história também. O Sun Jin-Ho de Solo Leveling obteve informações sobre os eventos que ocorreriam, mas na maior parte da trama ele confia apenas na própria força para superar os desafios. Ele não perde nenhuma vez até o final da obra. Um dos problemas deste caminho de ação é que a falha do personagem resultaria na morte, então ele acaba sempre vencendo. Kim Sun-yoon de Memorize obteve um item especial e retornou ao passado para evitar que determinados eventos ocorressem. Como ele tinha conhecimento do futuro e status muito acima da média, decidiu trilhar com um pequeno grupo. Contudo, o protagonista apenas trouxe aqueles que seriam convenientes depois, então ele mente o tempo todo e nunca descarta a possibilidade de abandonar ou matar alguém que possa trazer problemas. Yan-Hu de Second Life Ranker recebe as memórias do irmão falecido após ter contato com o objeto enfeitiçado. Sem mais ninguém importante em sua vida e com as memórias traumáticas da traição que seu irmão sofreu, ele deixou tudo para trás e lutou sozinho para conseguir sua vingança, bem ao estilo John Wick. Kim Dok-ja, de Omniscient Reader Viewpoint, obteve suas informações lendo uma web novel. É isso mesmo. Mesmo não sendo o protagonista da história original, ele usa os conhecimentos que obteve para sobreviver até o final. Uma das fraquezas dele é justamente não ter a força do protagonista de verdade, dependendo sempre de planejar e manipular os outros para que tudo aconteça da melhor forma possível. Esses personagens conseguem se virar muito bem sozinhos, manipulam os outros caso isso ajude a alcançar seus objetivos, não fazem discursos sobre o poder da amizade e nem querem ser heróis que salvam o mundo. Porém, em suas jornadas, seja de vingança para proteger os poucos com quem se importam ou apenas para viver em paz, podem até acabar ajudando outras pessoas e salvando o mundo. Esse é o arquétipo do Sigma. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que você tenha curtido bastante, descobrir um pouco mais a respeito de Sigma, de como você pode estar aplicando isso, de arquétipo e tudo mais. Estude bastante, aqui tem alguns outros vídeos que tu pode estar complementando, veja as nossas lives, que elas são muito legais, você pode ficar assistindo ela como forma de podcast, enquanto você faz qualquer coisa, tá ligado? Tipo, jogando, fazendo as suas atividades e tudo mais, você vai acabar aprendendo bastante por osmose, por assim dizer, tá ligado? Um agradecimento especial ao Alonso, que fez o roteiro desse vídeo, né? Essa narração que teve, esse vídeo bonitinho aí que teve de fundo, foi graças ao Alonso, não a edição, mas o roteiro em si. Ele que também deu a sugestão, o tema e tudo mais. Se vocês gostam de vídeos assim, um pouco mais nesse naipe, comenta aí embaixo o que vocês querem mais, comentem alguma sugestão, comentem críticas construtivas ou destrutivas, tanto faz, contanto que a ajuda do algoritmo tá ótimo. Deixe seu like ou seu dislike, o dislike a gente vai poder ver, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e
Até. Até mais. O cara demora pra dar tchau, tá ligado? Caramba.